Você já viveu um momento em que a dor parecia ser o único som no silêncio da sua alma? Aqueles dias em que o coração está pesado e as perguntas não param de ecoar. Por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus agora? Muitas vezes, nesses instantes, pensamos que estamos sozinhos, mas a verdade é que existem milagres ocultos que só florescem em meio à dor. Hoje eu quero te contar a história de Clara, uma mulher comum como eu e você, mas que descobriu que o silêncio de Deus não é ausência, e sim preparo. No meio do deserto, quando acreditava que tudo havia terminado, ela encontrou a presença dele de um jeito surpreendente. E sem perceber, sua fé ativou milagres invisíveis que mudaram o rumo da sua vida. Se você já sentiu esse vazio, essa luta interna, convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque talvez, assim como aconteceu com Clara, você descubra que a dor que hoje pesa pode estar escondendo uma transformação maior do que você imagina. Clara atravessava um dos períodos mais sombrios de sua vida. O emprego que sustentava sua casa havia acabado de ser perdido. Pessoas que ela considerava apoio e porto seguro simplesmente se afastaram, deixando-a sozinha com suas incertezas. O vazio dentro dela parecia um deserto seco, sem direção, sem cor. Ela tentava orar, mas suas palavras saíam fracas, como se não tivessem força para alcançar o céu. E em lágrimas ela murmurava: Senhor, o Senhor ainda me ouve? Era a pergunta de uma alma quebrada, um grito que não encontrava resposta. E é justamente nesse lugar, quando acreditamos que não há mais ninguém, que a palavra de Deus nos lembra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, de Salmos 34:18. Clara não conseguia sentir, mas a presença do céu já estava ao lado dela. Deus nunca abandona os corações que clamam, mesmo quando tudo parece silêncio. Certa manhã, cansada de chorar em seu quarto, Clara resolveu caminhar até uma pequena praça perto de casa. O sol ainda nascia, e ela andava cabisbaixa, arrastando os pés. Foi então que cruzou com uma senhora idosa, de rosto iluminado por um sorriso sereno. Sem que houvesse conversa prévia, aquela mulher parou diante dela e disse suavemente: Minha filha, o ouro só brilha depois de passar pelo fogo. Clara ficou imóvel. Aquela frase soava como uma flecha atingindo diretamente o seu coração. Era como se Deus tivesse usado aquela idosa para entregar uma mensagem clara e simples. Sua dor não era o fim, mas o processo de lapidação. E a Bíblia confirma isso em 1 Pedro 1:7. A provação da sua fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Clara vivia não era castigo, era preparo para algo maior. Na semana seguinte, quando ainda lutava contra seus pensamentos de derrota, o telefone de Clara tocou. Era uma antiga amiga com quem havia perdido o contato há anos. A ligação trazia um convite inesperado. Havia uma vaga de emprego aberta, exatamente na área dos seus sonhos, algo que ela jamais imaginaria alcançar naquele momento de fragilidade. Para muitos, poderia parecer coincidência. Mas Clara sabia em seu coração, não era acaso, era providência. Era a promessa de Isaías 41:10 se tornando realidade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus estava agindo nos bastidores, enquanto ela pensava que estava sozinha. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em claro havia sido transformado em degraus para um recomeço. O milagre já estava acontecendo, ainda que seus olhos só agora pudessem ver. Existe algo poderoso que une fé e ciência.
A neurociência mostra que quando oramos e meditamos na palavra, nosso cérebro libera substâncias que trazem paz, como a serotonina e a dopamina. Essas substâncias reduzem a ansiedade, aliviam o estresse e até fortalecem o corpo fisicamente. Clara começou a experimentar isso na prática. No início, suas orações eram apenas lágrimas, mas aos poucos, ao se render diante de Deus e confiar, seu coração aflito foi se acalmando. A respiração ficava mais leve, a mente mais clara e, de repente, ela percebia oportunidades que antes estavam escondidas. A fé não mudou apenas sua alma, mas seu próprio corpo começou a reagir. Sua energia voltava, sua postura mudava e até seu olhar ganhava brilho. Quando ela decidiu se agarrar às promessas de Deus, a transformação começou de dentro para fora. Clara compreendeu que o emprego era apenas parte da história. O verdadeiro presente estava além, era o recomeço que Deus estava construindo dentro dela. O fogo da dor não veio para destruí-la, mas para purificá-la, assim como o ouro passa pelo calor para brilhar ainda mais. Agora ela enxergava que cada lágrima derramada havia sido como gotas de água regando sementes ocultas. E aquelas sementes germinavam em milagres, em novas oportunidades, em fé renovada. Ela entendeu que o propósito de Deus não era apenas restaurar sua vida material, mas também sua vida espiritual e emocional. A dor havia sido o instrumento para revelar a força que ela jamais imaginava ter. E aqui está o ponto mais profundo. Quando unimos fé e prática espiritual, algo extraordinário acontece. A ciência comprova que a mente é moldada pelos pensamentos que cultivamos. A intuição é o sopro de Deus, nos guiando por caminhos que sozinhos jamais escolheríamos. A meditação na palavra traz calma, clareza e alinhamento, e a transformação é inevitável. Foi exatamente isso que Clara experimentou. Mesmo sem perceber, ao confiar em Deus, ela permitiu que sua mente fosse renovada, suas emoções curadas e sua visão de futuro ampliada. O que antes era peso se tornou caminho. O que parecia derrota virou ferramenta de recomeço. Clara entendeu que fé não é fuga da dor, mas a ponte que a transforma em propósito. Talvez você, que está ouvindo agora, esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez sinta que Deus está em silêncio e sua oração parece não passar do teto. Mas lembre-se, silêncio não significa ausência. Muitas vezes é o preparo. A palavra nos lembra em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive a dor, inclusive o tempo de espera. Assim como Clara, você pode estar sendo lapidado. O que hoje parece peso pode ser o processo que revelará um propósito maior. O que hoje é perda pode no futuro se revelar como livramento. A fé enxerga o invisível e sustenta até no silêncio. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Deus fala de muitas formas e pode estar falando contigo agora, através desta história. Por isso, inscreva-se no canal Sinais do Céu, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa lembrança. Os milagres estão acontecendo, mesmo que ainda não sejam visíveis. Aqui, vamos juntos fortalecer a fé, renovar a mente e acender a esperança, até que a luz de Deus brilhe em cada detalhe da vida. Porque quando o céu fala, o coração sente.